CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Problemas de ereção e ejaculação precoce tem tratamento. Dr. Forman, 4003-6919. Eleições 2019 Paulínia. Bom, então, dando sequência e, na verdade, hoje, o último dia, nessa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paulínia. Nesta quinta-feira, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do CBN Campinas a presença do candidato do PSOL, Marcelo Barros. Marcelo da Silva Barros é uma chapa pura, formada pelo PSOL, nasceu em Campinas, tem 38 anos, é jornalista e redator. E tem como vice nesta chapa também do PSOL, Rose Abreu. Marcelo Barros estudou jornalismo, filosofia e gestão pública, candidato do PSOL, atuou por 3 anos no Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência e foi professor na rede pública estadual. Candidato Marcelo Barros, já agradecendo a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza aqui de atender a CBN, e já te faço a primeira pergunta sobre o que dá para fazer neste 1 ano e poucos meses, sendo eleito nesse dia 1º de setembro. Nosso tempo de 12 minutos começa a contar a partir de agora. Bom dia para Adela, bom dia Stephanie, bom dia a todos e todas ouvintes aí da Rádio CBN. Bom dia aqui a nossa co-candidata, a vice, a Rose Abreu. Bem, nós temos aí 14 meses para poder encarar de fato aí os problemas da cidade. Parece que é um tempo um pouco pequeno, mas para quem quer resolver os problemas da cidade, por exemplo, como acessibilidade, uma coisa muito simples, que é o acesso ao equipamento público, por exemplo, a melhoria do sistema de calçamento da cidade, a travessia para as pessoas, principalmente as pessoas com deficiência, cadeirantes, são coisas que a gente consegue resolver com uma facilidade muito rápido. Apenas o que falta justamente ali é boa vontade, é pegar e fazer. Por exemplo, se a gente fosse olhar para a questão do esporte, por exemplo, em Paulínia, nós não temos mais os campeonatos amadores. Então, para realizar um campeonato amador, justamente para as pessoas poderem, naqueles períodos de férias, participarem efetivamente ali das ações, é muito fácil. O que precisa? Precisa os times ali criando uma liga de futebol, também a necessidade de um conselho dos esportes em Paulínia e a contratação da arbitragem para poder estar realizando aqueles jogos. Muito simples, a população participa, enfim, e consegue aí, tem o seu momento de lazer, o seu momento de esporte, e isso vai gerando qualidade de vida na cidade. O senhor citou aí 2 exemplos considerados simples até pela candidatura. Qual é o problema mais complexo, aquele que no primeiro dia que o senhor, sendo prefeito da cidade, já precisa atacar? Nós tivemos aí um debate por esses dias, justamente aí olhando para a saúde pública. Uma coisa é desmistificar. Saúde pública não é somente a resolução e a recuperação da doença. Precisamos entender saúde pública na sua amplitude, que é a promoção e prevenção. Que é justamente a ideia do que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é a integralidade, ele consiga atender de uma forma integral as pessoas, universal, que ele se estende em qualquer parte do território, ele vai ser atendido e de maneira equitativa. Mas onde acontece isso? No fortalecimento das unidades básicas de saúde. É lá que 80% dos atendimentos deveriam ser feitos. E misturando isso com a saúde da família. São essa equipe multiprofissional que vai acompanhando aquelas famílias no entorno da UBS para acompanhar todo o ciclo vital. Com o médico, enfermeira, os agentes de saúde e acompanhando isso. E conseguindo, então, de certa forma, diagnosticar e prevenir doenças. E isso vai reduzir os custos, que, por exemplo, em remédio, com qualidade de vida. Você observando tudo isso, mapeando, fazendo um georreferenciamento, ou seja, das patologias também que tem na cidade, a gente já consegue avançar. Outro enfoque do nosso projeto, enquanto prefeito aí da cidade de Paulínia, é o pronto-socorro. Muitos reclamam do tempo de espera, se reclama da quantidade, da demora das consultas, das cirurgias. Nós sabemos que temos mais de 1.300 cirurgias aí na lista de espera. Então, qual o problema? Informatizar aquilo e criar um sistema inteligente, uma conexão entre o sistema do hospital, do pronto-socorro, as unidades básicas de saúde e a distribuição de remédios. Um mutirão para poder fazer um levantamento daquilo que é urgente, daquilo que é emergencial, para poder estar atendendo as suas famílias. Campanhas campanhas, por exemplo, contra o câncer de mama,
câncer de próstata, desmistificando um pouco, principalmente da saúde do homem. Então são questões, mas a saúde pública precisa ser olhada de frente e rapidamente, começando ali pela unidade básica de saúde. E até a gente levando em conta isso que o senhor disse aqui no CBN Campinas sobre esses projetos. Um projeto como o da saúde da família, um projeto também da população ser atendida, porque a gente sabe exatamente no Sistema Único de Saúde que a população por muitas vezes procura o pronto-socorro quando ela pode buscar o postinho. Mas isso tudo também depende de estudos para saber como lidar com essa população e até uma mudança de cultura, um protocolo com os trabalhadores e com a própria população. Isso demanda tempo. Sim. A palavra que, Paradela, você usou, que é uma mudança de cultura. Se pegar a pirâmide do SUS, tem a unidade básica de saúde, depois o pronto-socorro, que é uma unidade, depois o autodiagnóstico, que é a alta complexidade. A pessoa que está doente tem pressa. A pessoa precisa rapidamente ser atendida. E a pessoa, às vezes, com gripe, ela vai para o pronto-socorro e poderia ter uma otimização do sistema aqui na unidade básica de saúde. A gente sabe que Paulínia aí tiveram estudos que tinham um alto levantamento de pastas no unidade básica de saúde. Então, precisa checar e verificar de fato quantas pessoas que estão utilizando todas as UBS da cidade, para poder desafogar um pouco. Criar os mutirões ali com atendimento. Por exemplo, é importante ter um médico que ele seja, de certa forma, de emergência e urgência na unidade básica de saúde, para que ele esteja ali recebendo as pessoas e fazendo essa triagem, se elas vão ser encaminhadas ali para o pronto-socorro ou não. Então, isso é um ponto. Mas o georreferenciamento, o mapeamento, entender as áreas da cidade, de fato, para poder saber qual que é a demanda, é uma coisa que a gente vai conseguir fazer e já vai dar esse primeiro passo. Falando dos nossos projetos também, eu gostaria de, e estou aqui, a presença da nossa candidata, a Rose, é justamente a questão do bem-estar animal em Paulínia. Um dos nossos projetos, que nós vamos sendo eleitos aí, é um centro de apoio e referência aos animais aí que são vítimas de maus tratos, que são maltratados aí na cidade e tal, com atendimento veterinário, com campanhas de vacinação, chipagem, para que, a gente sabe, tem uma conversa muito que eu faço com a Rose, é que se vê uma cidade que tem um grande número de animais abandonados e vítimas de maus tratos, você imagina como é que a cidade não está. Você olha para a cidade, você encontra, identifica aí animais aí para todos os lados. Um outro ponto que é muito importante, Paradela, que nós temos em Paulínia, é uma grande quantidade de patrimônio dos prédios públicos, equipamentos públicos abandonados. Neles, o que a gente vai fazer nesse curto espaço de tempo aí, e já projetando para longo prazo? Porque não dá para pensar a cidade a curto prazo. Você tem um impacto, uma decisão que é tomada a curto prazo, mas que ela vai reverberar pelo tempo. Os pontos de cultura, usando esses prédios públicos aí, observando o que é necessário para eles, para uma reorganização, a melhoria neles, para poder atender ali dança, música, arte, teatro, enfim, as mais variáveis aí da cultura. Então, é um dos projetos que a gente tem e que nós vamos avançar, de certa forma, estender no território um pouco essa coisa aí dos pontos de cultura. E até com tudo isso que o senhor disse, situação da saúde, mudança de cultura e também uma atuação maior no hospital, no pronto-socorro, para tentar resolver essa situação e a informatização. Bem-estar animal, um projeto como esse, também para a área de cultura. Isso tudo demanda orçamento. A cidade tem um orçamento, mas tem também os seus gastos. E eu pergunto essa situação, porque obviamente, dá para fazer, mas hoje eu imagino que nenhum dos candidatos, a não ser o candidato que é o atual prefeito, sabe exatamente como estão as contas da prefeitura. E quem vencer não tem uma transição assim que possa ter 3 meses para saber exatamente como estão os cofres. Como é que consegue colocar isso tudo? Eu sei que é a longo prazo, mas a população já vai bater na porta já a partir da diplomação, que deve ser, ainda estamos falando deve ser lá em 4 de outubro. Só aproveitando aqui para não deixar, para a gente deixar de falar, um ponto, por exemplo, em Paulínia importante é que nós vamos aí cobrar a implantação de uma delegacia da mulher e um núcleo de apoio às mulheres que são vítimas da violência. A gente sabe que grande parte da violência no Brasil, cada 13 mulheres são assassinadas por dia e são feitas em casa. Então, a parte da violência doméstica é importante. E campanhas de prevenção, principalmente nas escolas, a violência de gênero. O orçamento paulino é 1,5 bi. Olha que curioso. Paulínia tem uma renda média de 4,8 salários mínimos. Se você pegar os últimos dados do IBGE, vai identificar isso. Mas 31% da população vive com meio salário mínimo per capita. E Paulínia, a gente chegar em Paulínia, a gente vai saber que tem uma
a pessoa que não tem a casa própria, que ela não tem a sua casa, ela vai viver de aluguel. E a valorização imobiliária de Paulínia é muito alta. Então a gente tem um problema concreto ali, que é uma faixa muito grande da população que está em condição. Por exemplo, 5 mil famílias recebem o PAS em Paulínia. Você pega mais ou menos qual que é a média familiar, 4 pessoas dá 20 mil. Então, um orçamento de 1,5. Aí cai naquela questão da folha de pagamento. Então, folha de pagamento de um lado e o orçamento da cidade. Dá para fazer sim. A cidade tem condições, precisa aí fazer as mitigações, quais são as auditorias que têm que ser feitas de fato aí, num curto espaço de tempo, transporte público, por exemplo, identificar como é que são esses contratos, contrato da merenda, que esses gargalos que a gente vai conseguindo, reduzindo ali um custo, de certa forma, e repassando para as áreas que são prioritárias da cidade, que a gente acompanha. Por exemplo, a mobilidade urbana, ela tem que ser feita com inteligência, por exemplo. Nós, paulinos, não temos ciclofaixas, ciclovias que atendam toda a extensão da cidade. Então, com esse orçamento que a cidade tem, encarando de frente, percebendo o que de fato tem dentro da folha de pagamento e aí, com alguma redução de custos ali em áreas, através dessas auditorias, desses contratos, percebendo o que vai, para onde a gente vai investindo mais o dinheiro ali da população, porque o dinheiro é da população. Até aproveitando um aspecto político, o senhor já citou aqui que é preciso pensar também a longo prazo. E pensando a longo prazo, o senhor seria um candidato, vencendo agora a reeleição, na próxima eleição, em 2020, e eu te pergunto isso para saber até como será a relação com os grupos políticos lá dentro de Paulínia e com a própria Câmara, porque por muito tempo aqui na cidade de Paulínia são os grupos políticos e até as movimentações na Câmara da cidade que estão causando esses problemas, ou mesmo os próprios, né, postulantes ou prefeitos da cidade. Né? Sim, é uma coisa aí, eu fico contente, fico feliz aí com a pergunta. Paulínia não tem projeto para a cidade. Por isso que o nosso lema da campanha é uma outra Paulínia possível. A cidade, de fato, eu vou usar até uma palavra aqui, que é emancipação. Emancipar, de fato, dos interesses aí que não são interesses públicos, que não são interesses da população. A cidade precisa ser apartada de um certo grupo aí de privilegiados que transformaram a cidade no seu espaço aí de negociatas. Eu acho que com a gente tem um projeto de fato que o bem comum para a população esteja acima de qualquer interesse aí de grupos. Então, acho que isso é um ponto que a gente deixa claro. Então, a gente não é uma pessoa, não é um personalismo, mas é um projeto de construção que o bem comum, de fato, chegue, que a política pública consiga ser efetivada na cidade de Paulínia. Então, por isso, a gente se coloca enquanto partido, enquanto construção de uma cidade que seja justa, seja democrática e que de fato seja acessível. As pessoas precisam ter acesso à cidade. Acesso à cidade quer dizer ela seja incluída em todos os equipamentos, que ela tenha o seu atendimento ali na básica de saúde, que ela tenha uma segurança pública que seja protetiva, preventiva e comunitária. Então, é essa construção que nós temos. E agora, como foi muito dito aí, os poderes têm a sua independência e a sua autonomia, eles têm a sua harmonia, né, que a gente conhece um pouco dessas teorias aí, e uma da função do legislativo é justamente fiscalizar. Ele precisa fiscalizar, ele tem as proposições de leis, e nós estamos ali para uma construção de uma cidade digna. E a gente entende que, olhando para esse horizonte, essa construção que vai ser feita no curto, médio e longo prazo, as pessoas estejam aí. Eu agradeço muito aí a participação, a gentileza, a igualdade de oportunidade aqui, e Marcelo Barros e Rose Abreu, e 50 nas urnas. Queria agradecer a participação do candidato Marcelo Barros aqui no CBN Campinas, fechando essa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade. Muito obrigado, Marcelo, pela presença e a gentileza de atender aqui a CBN Campinas. São 10 horas e 53 minutos. A gente, desde a semana passada, né, ouvindo os candidatos a prefeito de Paulínia, os 9 candidatos tiveram aqui o espaço disponível, né, para conversarem sobre os aspectos da candidatura, situações da própria campanha e mesmo a expectativa, né, para essa eleição. Eleição que acontece, você eleitor de Paulínia, a gente marca isso para você, não nesse domingo, no outro domingo, dia 1º de setembro, as eleições suplementares na cidade de Paulínia, escolhendo então um novo prefeito que governará a cidade até o final de 2020. A gente fala da eleição suplementar porque no ano que vem tem nova eleição municipal. Então, aqui a CBN abriu esse espaço, porque o tempo é muito curto, desde do registro das candidaturas
até a chegada agora a essa corrida eleitoral até o dia 1º de setembro. O registro das candidaturas foi há 2, 3 semanas no Tribunal Superior Eleitoral. E até agora, terça-feira, algumas estavam ainda em julgamento. Todas agora estão liberadas. E a CBN, então, tenta ajudar o eleitor aí de Paulínia, que passa há muito tempo, né, por esse turbilhão político lá na cidade, e agora terá uma nova eleição no dia 1º de setembro. Agradecendo a todos os candidatos, todas as campanhas que participaram aqui do CBN Campinas, e a gente vai continuar, né, cobrindo as eleições